as nossas saudações a todas as amigas, os amigos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela tvsei.com. Hoje vamos falar um pouco a respeito do ego e dos mecanismos de defesa. Narram as tradições bíblicas do Antigo Testamento que o povo judeu tinha um certo costume de fazer a oferenda de um bode, ao qual a posteridade passou a chamar de bode expiatório. Na verdade, eles traziam 2 bodes para a oferenda. Um deles seria sacrificado e o outro deveriam ser colocados todos os pecados do povo. Todos os erros, as ações equivocadas seriam colocados naquele outro bode que não seria sacrificado, mas que seria encaminhado ao deserto. O bode aceito era levado ao holocausto, enquanto o outro deveria peregrinar pelo deserto. Era uma forma que os povos antigos faziam com que toda a sua culpa, todas as suas dores, os seus erros, de certa forma encontrassem remissão. Embora se trate de um comportamento ancestral, nós podemos fazer uma análise à luz da psicologia para o nosso comportamento perante os conflitos pessoais. Quantas vezes queremos mandar para longe as nossas dores, esconder os nossos conflitos, deixar que o deserto da nossa própria solidão vá resolvendo, talvez com o tempo, tudo aquilo que nós não entendemos. Mas, como tudo que não enfrentamos não deixa de existir por conta da nossa covardia ou inconsciência, reiteradas vezes somos chamados pelo próprio psiquismo a travar um contato com as nossas próprias dores. Sendo assim, não é construindo a história do bode expiatório em nós que iremos solucionar os nossos conflitos. Não é encaminhando as nossas dores para o inconsciente, para o deserto, que iremos pouco a pouco trilhando a individuação. Pelo contrário, temos que estruturar o ego de maneira saudável para que ele possa enfrentar os desafios do dia a dia. O ego não é o inimigo do homem. O ego é a estrutura que nos foi dada para que, através da luz da consciência, enfrentemos os nossos problemas. Então, o problema não é o ego. O problema é o ego estar mal estruturado. O problema é quando fixamos a nossa identidade somente no ego, porque o ego normalmente busca segurança, busca conforto, busca controlar as situações que lhe chegam. Mas como muitas das situações da vida fogem do nosso controle cotidiano, aqueles que têm um comportamento imaturo, que são infantis ainda, cujo ego não está bem estruturado, se desesperam perante tudo o que a vida apresentam e costumam criar mecanismos escapistas como se pudéssemos fugir dos problemas e desafios existenciais. E Carl Gustav Jung irá dizer o seguinte: parece-me que a significação e a finalidade de um problema não estão na sua solução, mas no fato de trabalharmos incessantemente sobre ele. Então o próprio Jung já reconhecia que não é a solução imediata do problema que nos trará a paz, mas a nossa predisposição em nos enfrentar, a nossa predisposição em descobrir cada vez mais esse mundo fascinante que é o nosso inconsciente, essas forças do próprio self, para que assim, integrando essas forças, possamos solucionar os desafios que a vida nos traz. Porque se acreditamos em um Deus de justiça, de bondade, será que tudo isso que Ele traz às nossas vidas faz parte simplesmente de um plano de punição? Como imaginavam os antigos que mandavam o bode para o deserto? Ou faz parte de um projeto maior da vida
para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como um todo. Então, essa predisposição, como diz Jung, de enfrentar os problemas é que nos traz maturidade. A paz não é a isenção de problemas e desafios. A serenidade não é um mar de rosas, mas a construção interna que nos faz ver a vida através de outras lentes, com outros ângulos de forma mais profunda, enfrentando tudo que a vida nos traz, no dia a dia, nos desafios que ela apresenta, para assim estabelecermos um processo de crescimento. Mas como diz a benfeitora Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, ao invés dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade quando apenas a posterga. Quando escondemos um problema, ele deixa de existir? Quando tentamos afastar algo da nossa consciência, somente porque está fora do nosso olhar, a coisa sumirá de um instante para o outro? Na nossa psique também acontece dessa forma. Quando postergamos, quando não temos essa natural predisposição, apenas vamos criando mecanismos de afastar algo que posteriormente o inconsciente vai trazer. E é interessante pensar até mesmo na história do bode expiatório, porque o chamado bode bom, o que era aceito para o holocausto, ele deixava de existir, mas o outro que ia para o deserto não, continuava vivo. Ele levava as amarguras, as dores, os pecados, entre aspas, do povo, mas ele continuava vivo. No nosso psiquismo acontece da mesma forma. E o que é pior? Tudo que vai sendo armazenado no inconsciente com grande insistência, cotidianamente, quando fugimos dos nossos problemas, a sombra vai ganhando o campo de ação. Alimentamos a nossa sombra e depois não sabemos por que temos distúrbios nervosos, porque temos problemas psicossomáticos, porque o corpo responde àquilo que tentamos negar na nossa psique. E a nossa vida vai se transformando em dores, tormentos, porque não estruturamos, não amadurecemos o ego para lidar com naturalidade dos desafios da vida. É natural que a vida nos apresente desafios. Não é para nos punir, é para despertar esse eu profundo que permanece em consciência de sono, como nós já vimos. Essa consciência de sono que o psiquismo a todo instante chama a atenção. Como já dizia Paulo, desperta, ó tu que dormes. Parece que os problemas diários fazem da mesma forma. Desperta, ó tu que dormes. Mas como queremos camuflar e às vezes esconder esses problemas, a nossa predisposição não auxilia. Certa feita chegou um cliente ao consultório, um paciente, e me dizia, ele era separado, havia alguns anos ele já tinha se separado. E ele chegava à seguinte conclusão, mas parece que eu casei com a mesma mulher de antes, porque não é possível. Ela me atormenta da mesma maneira, me chateia. E aí ele passou a narrar os fatos que aconteciam. E aí eu deixei que ele narrasse a situação e perguntei, fiz uma simples pergunta para ele. É a mulher que é a mesma ou você que conduz os mesmos problemas que você não quis enfrentar à época e os repete e traz à tona os mesmos conflitos de agora? E aí ele parou para pensar, eu sei que ele não voltou mais à consulta terapêutica, não sei porquê. Mas às vezes nós temos que pensar nisso. São os problemas que persistem como se quisessem nos punir,
ou nós que não temos a maturidade, a naturalidade, a predisposição para enfrentar o desafio, o dia a dia, que nos apresenta desafios. Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus já falava: pega a tua cruz, vem e me segue. Ele dizia que o fardo era leve, mas havia fardo. O jugo era suave, mas havia jugo também. Havia a nossa sombra para ser conduzida, transformada, elaborada. É a nossa parte, a parte que nos cabe. Mas se nos negamos a isso, apenas postergamos, como diz Joana de Ângeles, aquilo que deveremos enfrentar. E agora vamos falar um pouco desses mecanismos de defesa, alguns deles, que o ego elabora para tentar se defender das forças do inconsciente. Lembrando que o problema não é somente apresentar mecanismos de defesa, todos nós os temos em determinado grau. O problema é quando somos inteiramente inconscientes deles e repetimos reiteradamente o comportamento, porque apenas vamos afastando algo que depois o próprio inconsciente, o nosso próprio psiquismo, irá cobrar. O primeiro desses mecanismos se chama compensação. E a benfeitora Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, fala o seguinte: na compensação, o conflito de ordem psicológica cede lugar ao desenvolvimento de uma outra faculdade ou expressão que se pode destacar, anulando, ou melhor dizendo, escamoteando o ocasional fenômeno perturbador. Imaginemos a seguinte situação: nós temos um conflito que nos perturba determinada área da vida. Por exemplo, temos uma grande dificuldade emocional de expressar as emoções. Nos sentimos talvez demasiadamente tímidos, frágeis. E por conta dessa fragilidade, algumas pessoas passam a desenvolver outros aspectos da existência para tentar sobressair-se, como se camuflasse esse aspecto frágil. Podem, por exemplo, desenvolver muito o intelecto. Se tornam pessoas muito capazes tecnicamente, têm conhecimento científico, sabem das leis da matéria, mas às vezes essas mesmas pessoas que são tão inteligentes em determinados aspectos, quando pegamos algum ponto emocional, têm dificuldades tremendas. E aí nos espantamos, mas fulano é uma pessoa que sabe tanto, que tem tanto conhecimento, não sabe lidar com o mínimo problema, porque muitas vezes funciona o mecanismo da compensação. Ou então algum defeito físico da pessoa, ela tenta sobrepujar fazendo uma outra atividade. Por exemplo, às vezes vemos determinadas pessoas que não aceitam a própria altura, o tamanho que tem. E aí começam a desenvolver os músculos, como se quisessem chamar a atenção de um outro aspecto, para que não seja visto o aspecto que ela tem dificuldade de lidar. Então o problema não é a aparência física nesse caso. O problema é a não aceitação da condição que a vida nos traz. E aí tentamos sempre compensar com outros aspectos. E isso, quando é feito reiteradamente, quando é feito de forma exacerbada, somente vai camuflando aquela outra parte. Mas como temos que nos desenvolver como um todo, para nos transformarmos integralmente, um dia a vida chama atenção para isso também. Um dia esses aspectos irão chamar a atenção do nosso psiquismo, da nossa consciência, para que desenvolvamos também essas qualidades que vão permanecendo na sombra e vão sendo compensadas muitas vezes por uma atitude do ego que não sabe lidar com a fragilidade. Um outro mecanismo de defesa, conhecido nosso também, se chama deslocamento. No deslocamento, quando se experimenta um sentimento de revolta ou de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-o para reações de violência contra objetos
que são quebrados, ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Acredito que todos já tenham visto aquelas cenas cinematográficas ou de telenovelas, quando as pessoas jogam pratos na parede, quebram copos. Isso é uma forma de deslocamento. Então a pessoa tem uma reação emocional, como não consegue transferir, se for uma outra pessoa que gerou isso, como não consegue ou acha que não deve transferir isso para a pessoa, desloca para um objeto. É como se deslocássemos a raiva. Ou então a seguinte situação: nós levamos uma repreensão do nosso chefe, que a nossa percepção julga injusta. Foi injusto o que ele fez. Mas como o chefe é chefe, e a gente, eu tenho juízo, não vou reclamar com o meu chefe. E aí a pessoa chega estourando em casa, chega brigando com a mulher, brigando com os filhos, chutando o cachorro, né? Isso são formas de deslocamento. Porque eu não expressei a emoção de forma conveniente na hora, aí desloco porque aquilo não foi estruturado. O problema é a gente estar inconsciente dessa situação, porque nós podemos agredir outras pessoas que não têm nada a ver com o fato, simplesmente por uma falta de habilidade de lidar de forma natural. E um dos fatores que faz gerar muito deslocamento é a raiva. Sentimos uma raiva tremenda em qualquer fator da vida. Nas grandes cidades, o nosso trânsito, que se torna cada vez mais caótico. E aí aquelas pessoas educadas que gostam de cruzar na nossa frente, motoqueiros, outros carros, buzinas, tudo isso vai criando emoções, muitas vezes emoções perturbadoras, e quando não prestamos atenção nisso, vamos deslocando as nossas atitudes. É lógico que o ser humano não tem que sair por aí expressando e canalizando a sua destrutividade a todo momento, mas deve estar atento na forma que guarda as suas emoções para que esse deslocamento não seja uma força prejudicial do ego. E um dos outros mecanismos muito conhecido e muito utilizado se chama projeção. Na projeção, a repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Imaginemos a seguinte situação: muitos dos nossos comportamentos nós desconhecemos. Muitas das nossas habilidades, faculdades, nós não temos sequer conhecimento. Então, de repente, nós encontramos uma pessoa que traz à luz da consciência aquele comportamento que faz parte do meu psiquismo, só que permanece na sombra. E aí, imediatamente, o psiquismo se identifica com essa pessoa. Por isso que em psicologia nós costumamos dizer: você sente um incômodo com determinada pessoa, determinada atitude, de forma insistente? É aquela pessoa que incomoda muito, que chama a atenção, que consegue te tirar do sério? Então preste atenção no seu incômodo, porque ele é seu. É a sua força projetada no outro que encontra a representação. E aí as pessoas reclamam: mas quer dizer que eu sou igual a fulaninha? Chamam assim, fulaninha. Quer dizer que eu sou igual àquele sujeito que se apresenta dessa forma? Não é que você seja igual a ele, mas aquela característica que ele apresenta deve ser algo que você deve trabalhar em seu mundo íntimo. Porque se o incômodo é insistente, é porque faz parte das qualidades psíquicas que talvez não estejam desenvolvidas. E nós devemos prestar muita atenção na projeção. É lógico que a projeção não se dá somente de aspectos negativos, aspectos positivos também. Quantas vezes encontramos uma pessoa com grande carisma, com grande luminosidade na consciência,
e nos causa uma emoção profunda estar perto daquela pessoa, conviver com aquela pessoa. E costumamos muitas vezes chamar essas pessoas de santos, de mestres, de gurus. Eles normalmente conduzem a projeção da nossa luz. Os aspectos iluminados que existem em nós, mas que nós ainda não desenvolvemos suficientemente, projetamos nessa pessoa. E isso também devemos ter cuidado nesse tipo de manifestação, porque muitas vezes nos decepcionamos com essas pessoas. Mas fulano era uma pessoa que eu considerava tanto. Como ele foi capaz de ter essa atitude? Como ele foi capaz de fazer isso? Era uma pessoa tão iluminada. Na verdade, iluminada era a sua projeção na pessoa. A pessoa não tem que cumprir a projeção do outro, mas deve estar atenta às suas próprias projeções. Então, o que é que eu projeto nos meus relacionamentos? E aí uma dica terapêutica: preste atenção no que te incomoda. Quais são os seus incômodos? Quais são as pessoas que costumam te tirar do sério? Porque essas pessoas, elas costumam acolher, mesmo que não saibam, grande parte das nossas projeções. Entendê-las é uma forma de nos entender também. E quando vamos recolhendo essa projeção, ou seja, elaborando, trabalhando esse material, muitas vezes deixamos de ter até mesmo antipatia pela pessoa. Ué, mas eu tinha tanta antipatia, agora não, até gosto da pessoa. Porque você foi trabalhando suas projeções. Quanto mais nós sabemos lidar com o nosso material sombrio, mais aprendemos a fazer isso com o outro também. Olha o trabalho com as dificuldades que vai nos ajudando a lidar com os outros de uma maneira mais profunda também. A introjeção, que é um outro mecanismo, se caracteriza como a conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. A pessoa introjeta-se na vida dos heróis, aos quais ama e com quem se identifica, aceitando ser parecida com eles. Assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos e trejeitos, o modo de falar e de comportar-se. E esse é um mecanismo de defesa muito comum na adolescência, na fase de formação do ego, quando o ego vai se formando, e as crianças e jovens se identificam com heróis, com atores, mas também não é incomum acharmos em pessoas adultas. Porque não têm um contato profundo com a própria identidade, vão sendo atraídas como se fosse por um imã, pela forma como as pessoas falam, se vestem, como andam. E aí nós vemos comportamentos estereotipados. É a absorção do coletivo na forma como nós manifestamos o ego, na nossa persona. Dá para perceber que não se tratam de características profundas do eu, do self, mas são características que vão sendo incorporadas por aqueles que têm um ego frágil. E aí nós vemos às vezes, por exemplo, acho que quem tem filho deve se recordar, às vezes o filho vai passar a tarde ou uma semana na casa do coleguinha e volta já falando diferente, agindo diferente. Ou então os jovens que passam a se vestir de determinada maneira, porque um herói do cinema passa a se vestir assim, ou da telenovela. Vamos incorporando, introjetando esses hábitos, mas coisa curiosa, por que não introjetamos hábitos saudáveis? Por que não atraímos para nós coisas positivas? Por que normalmente o comportamento é destrutivo, negativo? E aí fica a percepção que quando o ego é frágil, também há a necessidade de um trabalho moral, para que esses valores possam passar pela nossa crítica. E os educadores têm um grande papel nisso, para que as crianças e jovens não passem a introjetar de maneira tão intensa o que depois vai causar frustração, porque também se trata de uma projeção. A própria introjeção também faz uma ponte com a projeção, porque projetamos no outro a luz e queremos nos comportar igual a eles.
E quantas pessoas, não só crianças, mas quantos nos jogos de futebol depois saem pelas ruas com a camisa do atleta, com o nome, com o boné? Trata-se de uma introjeção também. Eu passo a ser não somente o jogador, mas me identifico com o clube. E quantas guerras são feitas por conta disso? Dessa energia que vai encontrar um reconhecimento no coletivo e não é elaborada interiormente. É uma perda de contato com a nossa própria identidade. A racionalização é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. É o mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram o senso crítico da integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. É como se a razão, o intelecto, se distanciasse do nosso psiquismo profundo, se distanciasse da ética e da nossa natureza moral. E aí tentamos justificar os nossos erros de mil maneiras. E esse é um mecanismo grave, porque, como normalmente nós desenvolvemos mais o intelecto do que a própria emoção, do que a intuição, queremos justificar tudo. E aí é comum vermos os erros das pessoas. Por que você fez isso? E aí encontramos mil motivos lógicos para isso. Mas por que você furou a fila? Ou porque ultrapassou outro carro? Eu estava com pressa e aí eu tenho que chegar no trabalho porque é coisa séria. Elabora mil desculpas de uma coisa indesculpável. Elabora mil motivos para tomar determinadas atitudes, mas não faz a ponte com o ser interno. Por que você agiu de forma brusca e violenta comigo? Foi você. Foi você que me fez agir dessa forma. Você me tira do sério. Você não me deixa ter paz. E aí transformamos, racionalizamos, às vezes trazemos e colocamos à mesa inúmeros motivos para o nosso comportamento inadequado e não fazemos a ponte com o eu que somos. O eu interno, a nossa personalidade profunda. A racionalização pode justificar inúmeros crimes. A racionalização justifica até mesmo guerras. Quando os países aparecem nas telas de TV, os países poderosos, justificando assassinatos em massa, as guerras de extermínio, os atos terroristas, quantos e quantos. Isso é um fenômeno de racionalização que sai do individual para o coletivo. Mas o coletivo só tem força por conta da nossa sombra. Por que existem ditadores na humanidade? Por que existiram Hitler na humanidade? Se não como alguém que encontrou uma sombra projetada e racionalizava muito bem as suas atitudes, mas não deixava de ser uma manifestação da grande sombra coletiva e que deve ser trabalhada individualmente por nós. Que tipo de conteúdo nós estamos deixando de entrar em contato? Estamos explicando, justificando, mas que por ser força da psique permanece viva em nós, aguardando a nossa predisposição a um trabalho mais profundo, mais intenso. A repressão ou recalque afasta um determinado evento da consciência, mantendo-o à distância no inconsciente. Faz com que, por exemplo, nos esqueçamos de fatos indesejáveis, evitando o contato com lembranças incômodas e emoções dolorosas. Mas como diz a canção, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Material reprimido na nossa psique, ele fica lá como se estivesse guardado, trancado, numa gaveta, às vezes às 7 chaves. Só que o selfie é um chaveiro muito bom. Ele consegue abrir tudo.
Mesmo que o ego tente camuflar, colocar armadilhas e armaduras, o self, com toda a sua habilidade, vai desfazendo essas armadilhas do ego, esses mecanismos de defesa, e nos traz com uma sutileza ou irrompe com toda a força aquilo que for guardado, aquilo que ficou reprimido, e vem através de sonhos, vem através de imagens, de coincidências da vida. Mas por que será que isso está vindo para mim de novo? Por que será que eu sonho tanto com isso? Muitas vezes coisas que eu reprimo e não deixo e não trato com a naturalidade de vida, devida, e não transformo, porque aquilo que eu não aceito, eu não consigo transformar. É por isso que o trabalho com a sombra é importante, porque ele vai trabalhar todo esse material que é reprimido. Não, eu não posso ter esse tipo de pensamento. Por que eu não posso ter esse tipo de pensamento? Que eu tenha o pensamento e o transforme. Olha a diferença. Eu posso ter o pensamento tanto que tenho. E quantas pessoas chegam para mim, mas Cláudio, eu tento meditar, eu tento fazer minha oração diária, mas me aparece tanta assombração, como diz o ditado popular. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É porque quando nós oramos, fazemos uma ponte com o self. E o self entende que nós estamos predispostos a equilibrar tudo aquilo que se encontra em desarmonia em nosso psiquismo. E aí vêm as assombrações, entre aspas, como imagens, frustrações, fantasias, recalques. Tudo isso que faz parte da vida e que deve ser não negado, não reprimido, mas elaborado, transformado à luz da nossa consciência. Não devemos temer os nossos pensamentos, devemos educá-los, transformá-los. Não devemos temer as forças que fazem parte da vida, as expressões naturais da vida. Devemos entendê-las mais, entender o seu significado profundo e tantos recalques, tantas repressões. Um desses conteúdos é a própria sexualidade. Quantas repressões no campo sexual que levaram Freud a considerar que todos os transtornos tinham origem sexual. É lógico que isso é uma visão exacerbada, mas a sexualidade, por não ser tratada de forma natural, como força da vida, e conduzida de forma saudável, também trouxe à tona muita repressão e muitos recalques, mas porque é força da vida, ela não deixa de existir por conta da nossa repressão. E muitas vezes se transforma no impulso de destruição, porque vai para o polo oposto. Se a sexualidade é força da vida, quando não canalizada, quando reprimida, ela sai na forma de destruição. É por isso que a própria benfeitora Joana de Ângeles, ela estabelece que muitos dos ditadores têm sim transtornos de sexualidade, porque na visão psíquica deixaram de criar, deixaram de expressar através da arte e partiram, canalizaram essa energia para destrutividade. Algum tempo atrás eu recebi um e-mail que me mostrava alguns quadros, uns quadros bonitos, bem pintados, e depois vinha uma pergunta: você sabe quem é o autor desses quadros? E vinha a resposta embaixo: Adolf Hitler. Só que como ele não foi aceito para a Academia de Belas Artes, ele pode ter gerado uma frustração tão grande que a própria energia de criatividade, que também no sentido psicológico é energia sexual, porque traz vida, traz beleza, traz criação, foi canalizada de uma maneira sombria para a destrutividade. Isso acontece com a gente também, com tudo que nós reprimimos e que vai para o polo negativo, para o polo sombrio, para o polo denso. Quais são as forças que eu reprimo em mim? O que é que eu não aceito no meu comportamento? O que eu nego e constantemente crio o embaraço perante o comportamento dos outros também?
Esses são sinais de forças que encontram repressão em nossa psique. A regressão é um retorno a um nível de desenvolvimento anterior ou a um modo de expressão mais simples ou mais infantil. Muitas vezes a regressão aparece quando passamos por determinadas situações e como parece que o ego não sabe lidar com ela, entra num nível regressivo. Algumas pessoas, quando ficam doentes, voltam, ficam manhosas, dengosas, querendo colo o tempo todo. Trata-se de um comportamento regressivo, querendo chamar a atenção da afetividade. E isso pode ser muito sério, porque algumas pessoas pensam, estabelecem uma crença interna de que só vão cuidar de mim se eu estiver doente. Quantas pessoas adoecem por conta dessa crença que vai sendo elaborada de forma inconsciente e vão adoecendo constantemente para chamar a atenção dos outros para que sejam cuidadas. Então, cuidar de nós é uma forma de elaborar de maneira madura essas frustrações. E as crianças, quando o ego está em formação, fazem muito isso. O psiquismo infantil percebe isso com uma naturalidade. A criança está saudável, ativa. Quando a mãe chega, fica cheia de manha. Claro que não é culpa somente da mãe. Quando o pai chega também, acontece uma predisposição diferente, dependendo da forma como o processo educacional se dá. E aí regredimos, retroagimos a um nível anterior por conta de não saber lidar de forma natural com as manifestações da vida. Certa feita, eu acho que já contei para vocês, uma paciente se queixava para Iris, dizendo, meu marido não me ama mais. Mas por que ele não te ama mais? Ele não me chama mais de tchucu-tchucu, de fofinha, de meu bombonzinho. Iris disse a ela, talvez isso não seja mais o tempo, não seja mais a época, não seja mais necessário esse tipo de expressão. Ela guardava algo infantilizado ainda. Não é que os amantes, os amores não possam ter apelidos e se tratar de forma carinhosa, mas chamamos a atenção para os excessos. São os excessos que mostram que muitas vezes nós regredimos. E como diz James Hollis, em Os Pantanais da Alma, fundamental para a expansão da consciência é o reconhecimento de que a constância da vida é a sua impermanência. A vida está em constante mudança. E quando a nossa atitude egóica tenta controlar todas as coisas, quando a nossa atitude egóica quer segurança a todo tempo, não quer enfrentar os desafios existenciais, estamos distantes dessa percepção saudável de que a vida é uma eterna transformação e mudança, como já dizia Heráclito de Éfeso. Ele dizia, em outras palavras, que um homem não pode tomar um banho num rio por 2 vezes, porque quando lá formos, o rio não será mais o mesmo e o homem também não. Porque a vida muda, a vida é dinâmica, as forças da vida se reestruturam a cada tempo. Por isso que nós, para mantermos um ego saudável, não devemos mandar os nossos bodes expiatórios para o deserto. Não, tragamos eles para perto de nós. Quais são os nossos pecados, os nossos erros, as nossas atitudes equivocadas? Quais são os nossos transtornos? O ego não precisa criar mecanismos escapistas, mecanismos de defesa a todo tempo, mas mecanismos de elaboração diferente. E para isso nós temos diversas ferramentas, como a de nos questionar sempre que aconteça um fenômeno desafiador, como propõe a benfeitora Joana de Ângeles. O que esse desafio quer dizer para mim? Qual é o ensinamento que se encontra por trás desse fenômeno perturbador que me acontece? Ou então, quando percebemos o nosso comportamento escapista,
trazer de volta a luz da consciência. Que tipo de projeção estou fazendo nessa situação? Por que isso me incomoda tanto? Perceber as nossas compensações, normalmente através de compulsões, que vão direcionando forças para um outro fenômeno ou deslocamento. Todos esses mecanismos de defesa devem ser atitudes para as quais estejamos atentos, para cada vez mais enfrentar de maneira saudável a vida, trazendo de volta toda a sua energia e percebendo sempre que a vida é uma transformação constante. A vida é essa eterna possibilidade de mudanças que vão trazendo à tona a nossa personalidade maior, o nosso self. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Os seus erros, de certa forma, encontrassem remissão. Embora se trate de um comportamento ancestral, nós podemos fazer uma análise à luz da psicologia para o nosso comportamento perante os conflitos pessoais. Quantas vezes queremos mandar para longe as nossas dores, esconder os nossos conflitos, deixar que o deserto da nossa própria solidão vá resolvendo, talvez com o tempo, tudo aquilo que nós não entendemos. Mas, como tudo que não enfrentamos não deixa de existir por conta da nossa covardia ou inconsciência, reiteradas vezes as nossas saudações a todas as amigas, os amigos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela tvsei.com. Hoje vamos falar um pouco a respeito do ego e dos mecanismos de defesa. Narram as tradições bíblicas do Antigo Testamento que o povo judeu tinha um certo costume, às vezes somos chamados pelo próprio psiquismo a travar um contato com as nossas próprias dores. Sendo assim, não é construindo a história do bode expiatório em nós que iremos solucionar os nossos conflitos. Não é encaminhando as nossas dores para o inconsciente, para o deserto, que iremos pouco a pouco trilhando a individuação. Pelo contrário, temos que estruturar o ego de maneira saudável para que ele possa enfrentar os desafios do dia a dia. O ego não é o inimigo do homem. O ego é a estrutura que nos foi dada para que, através da luz da consciência, enfrentemos os nossos problemas. Então, o problema não é o ego. O problema é o ego estar mal estruturado. O problema é quando fixamos a nossa identidade somente no ego, porque o ego normalmente busca segurança, busca conforto, busca controlar as situações que lhe chegam. Mas como muitas das situações da vida fogem do nosso controle cotidiano, aqueles que têm um comportamento imaturo, que são infantis ainda, cujo ego não está bem estruturado, se desesperam perante tudo o que a vida apresentam e costumam criar mecanismos escapistas como se pudéssemos fugir dos problemas e de fazer a oferenda de um bode, ao qual a posteridade passou a chamar de bode expiatório. Na verdade, eles traziam 2 bodes para a oferenda. Um deles seria sacrificado e o outro deveriam ser colocados todos os pecados do povo. Todos os erros, as ações equivocadas, seriam colocados naquele outro bode que não seria sacrificado, mas que seria encaminhado ao deserto. O bode aceito
era levado ao holocausto, enquanto outro deveria peregrinar pelo deserto. Era uma forma que os povos antigos faziam com que toda a sua culpa, todas as suas dores